Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Dando continuidade ao estudo da função quadrática, hoje nós vamos estar trabalhando com as raízes dessa função. Nós temos que lembrar, e lá da função do primeiro grau, a gente já trabalhou com isso, achar a raiz da função é fazer o nosso f de x, ou seja, fazer o nosso y ser igual a zero. Geometricamente, a raiz da função é exatamente o ponto em que a função intercepta o eixo x. Ou seja, se nós vamos ter o y igual a zero, vai ser o ponto que está exatamente no nosso eixo das abscissas ali, né? No eixo x, ok? Como na função do primeiro grau, quando a gente igualava a zero, a gente encontrava uma equação do primeiro grau. Bastava isolar o x para a gente poder achar a raiz. Nesse caso aqui agora, ao igualar a função a zero, nós vamos cair numa equação do segundo grau. A equação do segundo grau tem várias possibilidades de solução. Nós podemos resolver por soma e produto, né? Podemos fatorar, podemos resolver por Bhaskara, né? Achando o valor do delta. No nosso exemplo aqui, né? Nos nossos exemplos, nós vamos estar trabalhando com Bhaskara, porque mais à frente a gente vai estar fazendo o estudo do vértice dessa função. E aí eu vou estar precisando do cálculo do delta. Então, para a gente já ir familiarizando com a fórmula, nós vamos fazer nossos cálculos aqui por Bhaskara. Mas a raiz você pode achar por qualquer método de solução de equação de segundo grau, ok? Bom, vamos lá. Pegando o nosso primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho y igual a x2 menos 2x menos 3. Achar a raiz é fazer o y ser igual a zero. Aqui o que eu estou procurando é a raiz. Bom, vamos lá. Vou pegar a minha função então, que é x2 menos 2x menos 3 igual a zero. Como eu falei, assim que eu igualo a zero, eu caio numa equação do segundo grau. No nosso caso aqui, olha, nós vamos estar usando Bhaskara, ok? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula simples, mas eu preciso identificar com segurança os coeficientes A, B e C. Se eu pegar algum desses coeficientes errado aqui, eu erro na hora de fazer a minha substituição. Então, vamos lá. Quem que é A? Quem multiplica x2 é 1. Quem que é B? Quem multiplica x aqui é menos 2. Muita atenção ao sinal. O C aqui é meu termo independente. Quem que é meu termo independente? Menos 3. Então, já identifiquei os meus coeficientes. Nós podemos encontrar em alguns livros essa fórmula de Bhaskara com essa fórmula do delta aqui, olha, dentro do radical. Eu, particularmente, prefiro trabalhar separado, achar o delta primeiro e depois jogar na fórmula, para minimizar a possibilidade de erros. Mas quem já trabalha com essa função, né, essa fórmula aqui dentro do radical, pode continuar fazendo da mesma forma, ok? Bom, vamos lá. Fizemos aqui, identificamos os coeficientes, nós vamos achar aqui o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Observe que aqui, olha, eu trabalhei colocando parênteses, porque eu tenho que tomar bastante cuidado com esses sinais, ok? Outra coisa que eu aconselho para facilitar, ajudar na memorização da fórmula, ao invés de ficar colocando menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 3, trabalha com a lei da fórmula. Menos b ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Ou seja, vai repetindo, né? Vai cantando a fórmula para você, que você vai facilitando essa memorização, ok? Então, olha, o que nós temos aqui? Então, delta vai ser igual a 4, menos vezes mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Ou seja, nós temos aqui que delta é igual a 16, ok? Vamos lá, agora nós vamos achar a raiz. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a... Aqui, olha, deixa eu trazer aqui a forma para a gente ver. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Vamos só trabalhar essa substituição. Menos B, menos, o B vale menos 2. Olha o cuidado que eu tenho que ter com o sinal aqui. Menos B, esse menos é da fórmula e esse menos é do B. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica A. Então, nós vamos ter aqui x vai ser igual a menos 2, 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4 sobre 2. E aqui, olha, nós vamos achar x' e x duas linhas. Normalmente, isso aqui vocês sempre lembram disso, né? Desse x' e x duas linhas. Então, nós vamos ter aqui, olha, 2 mais 4 dividido por 2 e aqui 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, as nossas raízes aqui, olha, são menos 1 e 3. Só para chamar a atenção, olha, na aula anterior em que a gente estava estudando o gráfico, a gente já havia esboçado o gráfico dessa função, olha. E aí, olha, a gente já tinha marcado aqui que as raízes eram menos 1 e 3. Por quê? Porque era exatamente o ponto em que a parábola, os pontos, né, em que a parábola interceptava o eixo x, ok? Agora a gente está provando isso aqui algebricamente, ó, resolvendo o cálculo da raiz, ou seja, fazendo o nosso y ser igual a 0. Então, olha, se eu fosse fazer um esboço rápido aqui do meu gráfico, né, eu poderia simplesmente, ó, só de olhar para minha lei aqui, né, olha, eu tenho y, eu tenho x. É uma função de segundo grau, portanto, meu gráfico é uma parábola com cavidade voltada para cima, porque meu a é maior que 0, que corta y em menos 3. Ou seja, parábola com cavidade voltada para cima, que corta y em menos 3. Ou seja, só de bater o olho aqui, eu já saberia que meu gráfico teria esse comportamento. E saberia que ele cortaria, então, o meu x em 2 pontos. Que ao achar a raiz, a gente consegue identificar, olha, menos 1 e 3. Olha lá as minhas raízes. Ou seja, rapidamente eu consigo fazer esse meu esboço, né? Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos trabalhar aqui agora com o exemplo 2. Vamos lá, exemplo 2. Vamos pegar uma outra função aqui, olha. Y igual a x2 menos 2x mais 1, ok? Vamos lá, vamos achar a raiz. Achar a raiz é pegar a minha função, x2 menos 2x mais 1 e igualar a 0. Aqui nós vamos ter, como é uma função, uma equação de segundo grau, vamos identificar aqui os coeficientes. A é 1, B é menos 2, C é 1. Delta, então, vai ser B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta vai ser igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Ou seja, o nosso delta aqui, né, é igual a 0. Achando as minhas raízes aqui, eu vou ter x vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica A. Aqui, então, nós vamos ter, olha, x vai ser igual a 2 mais ou menos 0 sobre 2. Vamos ver x', x duas linhas. 2 mais 0 dividido por 2, 2 menos 0 dividido por 2. Aqui eu vou ter, vai dar 1, aqui vai dar 1. Ou seja, nós achamos duas raízes iguais, né? Aqui agora, olha, as raízes, então, logo, as raízes aqui, posso chamar de 1, que é uma
única raiz, ok? Bom, vamos ver agora um outro exemplo, que depois nós vamos voltar fazendo uma análise do gráfico dessas funções. Então, aqui, olha, exemplo 3. No exemplo 3, nós vamos ter que y é igual a menos x2 mais x menos 1. Achando a raiz da função, o que nós vamos fazer aqui? Menos x2 mais x menos 1 igual a 0. Identificando os coeficientes, a é menos 1, b é 1 e c é menos 1. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Delta vai ser igual a 1, menos vezes menos mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Ou seja, delta aqui é igual a menos 3. Ok? Vamos lá. Achando as nossas raízes aqui, eu vou ter menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2, que multiplica a. Aqui nós vamos ter x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 sobre menos 2. O que está acontecendo aqui? Olha, aqui nós achamos uma raiz quadrada de um número negativo. Isso aqui não existe em R. Lembrando que nós estamos trabalhando no conjunto real, ok? Então, na hora de nós concluirmos aqui, olha, essa função aqui não existe raízes reais. Ou seja, se não existe raiz real e a raiz é que mostra onde a função intercepta o eixo x, está me mostrando aqui então que essa função não intercepta o eixo x. Ou seja, só de olhar o delta, a gente consegue tirar algumas informações extremamente importantes. Olha só, se nós pegarmos lá no nosso primeiro exemplo, em que nós temos duas raízes, né? Isso aqui, olha, sempre que meu delta for maior do que 0, nós vamos ter duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes, ok? Então, só de achar o valor do delta, eu já consigo concluir, já consigo afirmar que a minha parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos, ok? Já no nosso segundo exemplo, olha, o que nós encontramos aqui? No segundo exemplo, a gente chegou que o delta é igual a 0. Então, sempre que eu tiver aqui o delta igual a 0, isso significa que nós vamos ter uma única raiz real. Ou eu posso falar, nós teremos uma raiz dupla, ou podemos falar, nós teremos duas raízes reais e iguais. Estou falando a mesma coisa. O que importa para a gente aqui é entender que se tem uma única raiz, essa função vai interceptar o eixo x em um único ponto. Então, se eu fosse fazer um esboço rápido desse gráfico aqui, olha, como é que eu poderia visualizar isso aqui? Olha, y, x é uma parábola com cavidade voltada para cima, que intercepta o y em 1 e intercepta o x também em 1. Ou seja, a minha parábola seria mais ou menos assim, ó. Ou seja, ela iria cortar meu eixo y aqui, meu eixo x em um único ponto e o y aqui em 1 também, olha. O c me mostra aí onde corta y, a raiz me mostra onde corta x. E só de ver o delta aqui ser igual a 0, eu já saberia que essa parábola interceptaria o eixo x em um único ponto. Já no terceiro exemplo, olha, nós temos aqui a nossa função
não tem raiz real, ou seja, ela não intercepta o eixo X. Se eu fosse fazer um esboço rápido aqui do meu gráfico, olha como é que ficaria a minha função aqui graficamente, né? Aqui, ó, é uma parábola com cavidade voltada para baixo, porque meu A é negativo, e intercepta o eixo Y em -1 e não intercepta o eixo X. Ou seja, eu teria uma parábola mais ou menos assim, ó, cortando meu eixo Y aqui em -1, que é meu termo independente, parábola com cavidade para baixo, porque o A é negativo, e sem cortar o eixo X, ó, sem interceptar o eixo X. Ou seja, o estudo do delta aqui pra gente já traz informações extremamente importantes da parábola. Eu vou analisar o coeficiente A e vou verificar se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Vou olhar o termo independente, o C, né? E verificar onde essa parábola intercepta o eixo Y. E vou achar raiz para ver onde essa parábola intercepta o eixo X. Lembrando que, ao achar a raiz, ao achar o delta, eu vou ter três possibilidades. Se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma única raiz real. E se o delta for menor que zero, eu não vou ter raiz real. Ou seja, a minha parábola não vai interceptar o eixo X. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.